O que leva uma empresa a atingir seus resultados é a forma como ela consegue traçar essa trajetória para alcance do que se deseja para o futuro. E essa trajetória, na maioria dos casos, é baseada em um planejamento. E um dos métodos mais utilizados para que realmente esse planejamento seja eficaz é o planejamento estratégico. O planejamento estratégico é uma forma que você tem de traçar caminhos e entender quais são, a partir de ferramentas, métodos, análises, como que a gente sai de uma situação atual e parte para uma situação futura desejada. Para entender um pouco mais desse conceito, a gente começa trazendo o conceito da própria palavra estratégia, que possivelmente todos vocês já viram em algum momento, já ouviram falar e ouvem em diferentes contextos. A palavra estratégia, na verdade, ela não veio do meio empresarial. Ela tem uma origem muito mais antiga. Se fala de estratégia quando é relacionado com guerra. Até o próprio livro A Arte da Guerra, que na época que ele foi lançado, muitos e muitos e muitos anos atrás, a finalidade era trazer realmente uma ideia de uma estratégia de guerra. Só que ele começou a ser usado no meio organizacional, no meio corporativo, porque as pessoas identificaram uma proximidade com esse conceito e perceberam que, na verdade, o que a gente trabalha aqui no dia a dia é mais ou menos similar a uma situação como essa. No meio organizacional, entre as empresas, o que nós percebemos? Percebemos que a estratégia, dentro do seu conceito atual, vai um pouco além daquilo que vem a origem da própria palavra. Porque a origem da palavra era que a estratégia era a arte de conduzir o exército por um caminho. E dentro das empresas, o que nós temos? Nós temos pessoas que compõem aí toda uma estrutura e nós precisamos de uma arte para fazer com que isso gere resultado. A arte de liderar é a arte de uma estratégia. Só que não é só a liderança, a gente tem ações a serem tomadas por trás para fazer com que realmente a gente consiga atingir esse alvo tão desejado. Então, existem conceitos mais atuais da palavra que trazem uma vertente muito mais voltada para isso, tá? Que é a arte de reunir uma série de informações para conseguir chegar num caminho desejado, para poder atingir um patamar dentro da empresa, e até mesmo a gente pode dizer que é também combater o inimigo, que nem sempre é inimigo, pode ser um parceiro, mas a concorrência, o mercado, as dificuldades que são enfrentadas no dia a dia da organização. Pois é, e com esse conceito de estratégia, entendendo um pouco mais disso, nós vamos entender também o que é o planejamento estratégico, ou seja, qual é essa trajetória, que caminho é esse que me faz sair de uma situação atual, que é onde estamos, que é a situação presente, onde eu estou hoje, qual que é meu patamar, qual que é minha posição, tanto no mercado quanto para as pessoas que estão envolvidas ali no meu dia a dia, e de que forma que eu consigo trazer uma evolução desse patamar atual para um patamar futuro desejado, que é onde eu pretendo chegar. Então, sair de onde eu estou e vir para onde eu pretendo chegar é um caminho a ser traçado. E esse caminho, ele vem a partir de uma evolução, e essa evolução é baseada em fatos, em dados, em situações, em toda uma análise que vai realmente me dar esse direcionamento e trazer mais clareza qual que é o caminho que tem que ser seguido. Essas análises, elas levam em conta todos os cenários, interno e externo à empresa, e como que a gente vai levar isso para frente. Para ficar mais claro e a gente olhar os aspectos mais práticos do próprio planejamento estratégico em si, vamos entender as etapas que compõem esse planejamento e que tipo de ferramenta, método que a gente utiliza em cada uma delas para tentar chegar nesse caminho desejado. O próprio planejamento em si, quando eu falo em planejamento, eu estou falando realmente de uma posição que eu me coloco no mercado. Então, a gente começa entendendo onde eu estou. Então, tudo começa com o posicionamento e o propósito. E esse posicionamento, esse propósito, ele vem a partir da construção da própria identidade estratégica e organizacional que a gente viu há pouco. Quando eu falo de identidade, eu estou falando daquilo que dá diretriz para a cultura da empresa. Então, qual que é a cultura que está inserido esse negócio? O que compõe a identidade? A própria visão de futuro, onde que eu quero estar no amanhã, onde que a empresa gostaria de estar, qual que é o caminho, que é a sua visão, que é declarada de todas as formas.
o propósito ou a missão do negócio, que dá embasamento para a razão que faz com que a empresa continue existindo, e, além disso, os valores que dão realmente sustentação para os comportamentos e atitudes da empresa e das pessoas que compõem a sua equipe. Tá? Então, posicionamento e propósito é saber qual que é a nossa posição, quem somos nós, o que acreditamos, para onde estamos indo e com base no quê? O que nos sustenta para esse caminho continuar acontecendo. Tá? Além do posicionamento e propósito, a gente tem uma segunda etapa importantíssima, que essa etapa ela pode acontecer de várias maneiras, mas eu vou até exemplificar aqui, que é o diagnóstico estratégico. O diagnóstico vai dizer para a gente onde é que a gente está e para onde a gente vai. E para saber isso, nós precisamos fazer uma análise bem abrangente do quê? Do histórico, dos dados, da situação atual, de todos os resultados que já foram atingidos ou não, e precisamos entender as situações do cenário interno e externo à organização. Eu falo interno porque a gente precisa entender o que a gente tem de condições aqui dentro para dar os próximos passos, e externo para saber quais são os impactos daquilo que acontece no mundo lá fora nesse caminho que precisa ser percorrido. Então, a gente tem duas posições aí bem importantes. Então, onde estamos e para onde vamos? O diagnóstico é o que nos vai trazer esse caminho e essa intenção, essa ideia de caminho a ser traçado, tá? Aí, a partir do momento que eu sei o que eu sou, pelo meu posicionamento, pela minha identidade estratégica, que eu tenho noção de onde eu estou a partir do meu diagnóstico, e assim, isso não é feito rapidamente, tá? Esse diagnóstico ele pode ser feito com o envolvimento das pessoas da empresa, da liderança. Normalmente as empresas se reúnem em workshops, encontros, e fazem todo o desenvolvimento dessa etapa de análise do planejamento estratégico junto com os seus líderes. É bem importante ter esse envolvimento, porque você consegue analisar todos os contextos ali, todas as situações que impactam nesse resultado aí atual e que vai trazer um impacto maior nesse resultado futuro. Então, esse diagnóstico ele é feito dessa forma. E uma das ferramentas usadas no diagnóstico, já me antecipando para as próximas pautas aí, é a própria análise de SWOT, que é uma análise que ela é bem conhecida, depois a gente vai aprender um pouco mais como que eu aplico isso, mas onde eu consigo olhar para o ambiente interno e externo da organização e entender e identificar o que eu tenho de realmente positivo, aquilo que precisa ser melhorado e o que eu tenho que considerar lá fora para trabalhar esse resultado que está sendo desejado. A partir do momento que eu tenho esse diagnóstico muito claro, eu já tenho um direcionamento. Quando eu tenho um direcionamento, eu consigo começar a traçar os meus objetivos. Então, baseado naquilo que eu sou e para onde eu vou, e considerando o contexto onde eu estou inserido, eu começo a dizer o que eu quero, o que eu desejo, qual que é o meu objetivo futuro, e começo a organizar esses objetivos em perspectivas, tá? Muito claras, e esses objetivos eles vão ser desdobrados em metas e indicadores. Então, eu tenho objetivos, eu tenho metas, eu tenho indicadores. E esses fatores vão quantificar o crescimento do negócio e o quão próximo ou não nós estamos da nossa estratégia desejada, daquele caminho que foi traçado, da visão de futuro da empresa. Então, a partir dos objetivos, das metas e dos indicadores, eu sei onde eu estou. O desdobramento disso nós vamos aprender um pouco mais a fundo à frente, mas em princípio já sabemos que o objetivo é desejo de futuro e ele se transforma em metas, que são números que eu preciso alcançar e que, por sua vez, vão ser acompanhados a partir dos indicadores. A grande missão de quem está na liderança do nível tático, que eu acredito que grande parte de vocês se encontra nessa posição, é conseguir pegar esses objetivos, essas metas e desdobrar isso em ações, práticas, executáveis e que realmente façam sentido para todos os envolvidos, para que haja uma construção conjunta em prol desse resultado futuro que está sendo buscado. Então, tem um caminho aí a ser traçado e essa parte de desenvolvimento das ações, onde envolve as pessoas para essa construção, é essencial que realmente aconteça de uma maneira muito estruturada, muito organizada e trazendo, claro, sempre métodos e ferramentas adequadas para que isso funcione muito bem. Então, existem, assim, diversos tipos de desdobramento que são feitos nas empresas. O ideal é que a gente saia realmente da estratégia para o objetivo do objetivo, entendendo que eu vou construir metas e essas metas me deem um direcionamento para conseguir chegar nesse desdobramento e transformar isso realmente em ações e projetos bem direcionados que vão trazer tração para esse resultado global, tá?
E depois que eu já tenho isso encaminhado, tem a etapa de apresentação, execução e acompanhamento dessa estratégia que tem que acontecer ao longo de todo o ciclo de gestão estabelecido pela empresa. Eu falo ciclo de gestão porque muitas vezes o planejamento estratégico ele acontece a cada X anos, então não é tão frequente, mas a atualização desse planejamento, o acompanhamento disso tudo, normalmente acontece em ciclos anuais, semestrais, e dentro desse período é muito importante que haja esse acompanhamento. Então, reuniões de resultados, apresentação do quanto eu estou dentro ou fora daquele resultado, a implementação realmente de capacitações, ações, e toda a parte de iniciativas voltadas para essa transformação são muito necessárias nesse momento. O grande foco disso tudo é transformar não só os líderes, mas toda a organização em prol de uma cultura voltada para o alcance dos resultados. Então, a ideia é fazer com que esse processo seja contínuo. O planejamento estratégico em si é para ser um processo contínuo, não é para ser algo que aconteça apenas no momento. A gente começa traçando um planejamento, começa a partir de uma diretriz, mas isso tem que se transformar numa prática de gestão, e essa prática de gestão tem que ser disseminada por todos e realmente colocada em prática para fazer com que o resultado realmente aconteça.